Olá, tudo bem? Ó, de imediato, presta atenção nisso. Eu vou pegar um dicionário e eu vou te fazer uma seguinte pergunta. Qual o significado da palavra oca? Isso aqui é o dicionário Aurélio. É um dicionário de sinônimos que que nós fomos ensinados a consultar quando nós passamos pelo sistema de ensino. E aí quando você pega a palavra oca, que eu já separei aqui para facilitar, você vai olhar a definição e ela está escrita definição, oca. Palhoça de índios. O que é uma palhoça? Esse dicionário não disse pra gente o que é uma oca. Ele pegou algo que é assemelhado a uma oca e, por semelhança, nos trouxe a palavra para que a gente tivesse a compreensão. Só que, como eu ainda nem sei o que é uma palhoça, eu não me dei por satisfeito e eu não concordo que eu saiba o que significa oca. Aí, o que eu faço? Eu vou lá na palhoça, na palavra palhoça, e busco o significado dela. Então, eu já marquei aqui para facilitar. Palhoça. Cabana coberta de palha. Então, uma oca é uma cabana coberta de palha. Mas o que é uma cabana? Vamos dizer que eu sou um adolescente, uma criança, não tenho ainda essa condição de entender muito bem. E aí eu vou lá e pego aqui a palavra cabana, que eu já deixei também marcado para facilitar, e eu vejo o seguinte: habitação precária e rústica, choupana, tugúrio, casebre. Vocês conseguem perceber que esse dicionário ele está mandando palavras, sinônimos para definir algo que a gente está querendo entender e compreender? A gente pode, por semelhança, saber o significado, mas a gente não vai entender o que contém, os elementos que contém a palavra que a gente quer conhecer, para que a gente tenha a capacidade de controlar e lidar com ela. Vocês lembram da história do bolo, né? Então, sejam muito bem-vindos à nossa 6ª sessão da Mentoria para Mentores. Eu sou Márcio Mello, eu sou o seu mentor e a gente já vem aqui, eu estou acompanhando vocês nesse desenvolvimento que ele é extremamente importante para você realmente aprender e compreender que você precisa mergulhar para dentro de si e entender como que você realmente funciona. E eu fiz esse trabalho aqui mostrando o dicionário para vocês de uma forma proposital, para mostrar que nós somos ensinados pelo sistema de ensino de que as coisas elas são semelhantes a outras e a partir daí a gente supostamente aprenderia o que elas significam. É óbvio que não é 100% assim, mas é esse o modus operandi do sistema. Márcio, como que a gente transforma isso de uma forma disruptiva e a gente realmente compreende, entende para ter a capacidade de lidar e criar o que a gente quer, manejar as coisas? A gente precisa começar a entender e trabalhar com um dicionário de definição, que ele dá o que aquela palavra significa, mas lhe mostrando os elementos que compõem aquela palavra. Presta atenção. A palavra oca, que já está separada aqui para facilitar o nosso trabalho. Primeira definição, já está aqui direto. Casa de indígena brasileira feita, os itens que compõem o elemento, a palavra, o significado. Feita de troncos e folhas de palmeiras. Ou seja, entendeu a diferença? É como bolo. Eu não peguei a palavra bolo aqui, mas poderia pegar também, vocês vão ter certeza que no dicionário de sinônimos não está. Assim, o próprio dicionário já explica, né? Sinônimo, é algo parecido. E aqui é o dicionário de definição. Então a gente precisa entender e aprender como que isso funciona. E para tirar aí, né, mais uma prova, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, vou pegar a palavra bem interessante. A palavra verdade. Pô, verdade, né? A palavra interessantíssima. Eu gostaria de saber o significado da palavra verdade. Então, beleza. Está aqui o dicionário de sinônimos, dicionário Aurélio. E aqui a palavra, definição da palavra... Definição não, significado da palavra verdade. Do latim, verbate e definição número 1. Conformidade com o real. 2. Coisa verdadeira. E aí? Você consegue ter controle acerca da verdade com essa definição aqui? Conformidade com o real? É isso mesmo? Conformidade com o real. Cara, o que é real? Vamos lá, na palavra real. Eu trouxe aqui. Tá aqui já marcado. Real.
que existe de fato, verdadeiro, que exclui o efeito da inflação. Aqui a gente já está num significado da moeda brasileira. Então, e aqui depois vem uma outra falando sobre quantidades calculáveis pelas operações aritméticas, matemática. Então, assim, real, no contexto de que a gente busca, que existe de fato, verdadeiro, ou seja, mais um sinônimo acerca do significado da palavra verdade. Vamos pegar o dicionário de definição? Verdade. Uma palavra objetiva e direta. Igualdade entre o que se conta e o que acontece. É o que eu faço aqui, é o que eu falo para vocês. Já falei em várias sessões. Não sei se eu falei nessas da nossa mentoria, mas quem me conhece, quem acompanha, eu venho sempre explicando o significado dessa palavra para que você tenha a capacidade de entender o que significa verdade. Porque pelo dicionário que o sistema de ensino nos ensinou, você não vai ter o controle e você não vai entender. E se você não entender, você jamais vai ter certeza. E sem certeza, você vai ficar em dúvida. E quando você está em dúvida, vocês já entenderam na nossa quinta sessão, na nossa quarta sessão, que o seu nível de desempenho é o quê? É inimigo de si mesmo, porque você não faz o que tinha que fazer, você não tem certeza, porque você não sabe o que significa verdade. E quando você pega esse dicionário e entende que a verdade é a igualdade entre o que se diz e o que acontece, você fala, nossa... Você até para por um momento, pera, calma, eu nunca ouvi isso. Aí, né, para computar, processar. Eu te dou exemplo. Você pegar a criança que está ali engatinhando e vai enfiar o dedo na tomada, você vai falar para ela assim, ó, se enfiar o dedo na tomada, faz dodói, machuca, dá choque. Aí, o que ela fala? Ela pensa, né, criança arteira, criança, né, ela pode ser que ali no momento ela obedeça, mas inevitavelmente em algum momento pode ser que ela venha lá e pá, enfia o dedo na tomada e tome um choque, ou seja... A igualdade entre o que foi dito e o que aconteceu significa verdade. Entendeu? Aquilo é verdade. Então o que eu faço aqui para vocês, o que eu trago de informações, são verdades. Verdades para vários, centenas, milhares de mentorados e verdade para mim. Porque eu peguei o conhecimento, eu peguei essas informações, esses dados e eu olhei para ver se eles realmente acontecem. E eles acontecem. E eles fazem sentido. E eu experimentei. Ou seja, o que é verdade para mim, é verdade para mim. Se não é verdade para você, é porque você não conseguiu o quê? Experimentar. Então, quando você entende esse conceito, você fala assim, uau, isso é a minha integridade pessoal. Integridade pessoal é aquilo que você conseguiu experimentar por si próprio, diante daquilo que você observou. E a partir daí você tem a verdade, isso é a verdade, e essa verdade é a partir daí que você vai construir, desenvolver a sua própria existência, a sua vida. E por que eu trouxe isso daqui, né? Hoje a gente está na sexta sessão, é a sessão sobre desenvolvimento de relacionamentos e redes. Mas porque a gente vem fazendo um trabalho, e eu não quero que vocês deixem ele para trás, ou sei lá, ou vocês não entendam realmente o porquê vocês precisam fazer o que tem que ser feito, que é pegar cada um daqueles itens aqui, ó, do exercício de valores, né, os valores pessoais, os valores familiares, os valores profissionais, pegar a palavra que contém o valor e defini-la. E você imergir e definir os elementos que compõem a palavra que tem o significado do valor que você reconhece como seu. Porque a partir daí você se torna consciente do que ele realmente é. E no momento que acontecer, você vai, nossa, é ele, autoconsciência. E quando você está consciente e no momento gera autoconsciência, você consegue ali, onde você estava errando as decisões, onde você estava mudando as decisões porque elas não estavam alinhadas com aquilo que é o seu valor, você corrija. Entende a correção? Só que se você não fizer, eu não posso fazer para você. Vocês entenderam que é na mente de vocês, é com você mesmo. E esse é um trabalho que você vai precisar parar e fazer. Eu dei o exemplo na sessão anterior. Imagina o carro. A gente pega o carro, sai, vai dirigir. Aí as ruas buracadas, tem lombada, enfim, passa na guia, o carro desgasta. O que acontece? O carro tem um eixo, uma direção, um alinhamento para que ele gere o resultado, né, melhor que ele pode gerar. Economize combustível, enfim.
Mas com todos esses obstáculos, essas barreiras, o carro acaba se desviando e as influências também, né? O motorista que dirige de uma forma errônea, né? Sei lá, ou com o pé na embreagem, o carro for automático, enfim, de alguma forma que desvie aquilo que é realmente o certo, o alinhamento correto do carro. Depois de um tempo a gente precisa pegar o carro e levar para fazer um alinhamento, balanceamento, cambagem, enfim, para que o carro volte naquele alinhamento. Aí eu pergunto para você, nós nunca fomos ensinados a fazer isso, porque no sistema de ensino, nem no ensino fundamental, médio, básico, faculdade, universidade, não existe isso. A gente não para, isso não está no currículo. Para pegar e fazer esse trabalho, os valores, e aprender sobre isso, aprofundar, entender como que a gente faz, né, esse processo de desenvolver, né, a capacidade de definir, conhecer os elementos. Eu trouxe o exemplo do bolo também. Adoro bolo, gosto de bolo, faço bolo. Como bolo, mas faz um bolo? Não sei como é que faz, não tenho noção. Então, é exatamente sobre isso. Então, vocês precisam parar. O tempo todo. Eu vivo assim. Hoje eu escuto alguma coisa, eu vejo alguma palavra, cara, o que isso significa? Eu não sei o que significa. O que isso representa? Eu não sei o que representa. Então eu não tenho controle sobre ela. Então eu paro, eu pego esse dicionário, ou eu vou na inteligência artificial, ela ajuda muito, ou então eu vou no Google e aí ali eu pesquiso para entender os elementos que compõem exatamente aquela palavra. E pasmem, tem esse conhecimento. Se você pegar, por exemplo, os sentimentos, as emoções, né, os verbos, o movimento, as ações, poxa, o que significa integração? O que significa expropriação? O que significa amor? O que significa paz? O que significa sabedoria? O que significa inteligência? O que significa fé? O que significa humor? Todas essas palavras vocês conhecem e a gente sabe o que elas representam, mas em sua maioria a gente não conhece os elementos que compõem essas palavras por definição e nos dá a capacidade de manejá-las e realmente trabalhar com elas. E isso te torna consciente. E essa consciência de você fazer esse processo te dá a oportunidade de se tornar autoconsciente no dia a dia. E aí alinhar as decisões e fazer melhor as suas escolhas. Porque o que realmente acontece é duas coisas, né? A primeira, que a gente não teve isso, então, poxa, imagina, estamos vivendo de forma inconsciente por sentimentos, emoções, ambições e movimentos, enfim, familiares, culturais, estruturais. E a outra é, se a gente não teve isso, então a gente precisa fazer isso, então a gente precisa parar e depois ficar fazendo essa manutenção. Então isso precisa se tornar um hábito. Esse hábito, como todo mundo sabe, ele vai levar tempo, ele precisa de esforço, a gente vai ter que realmente, né, batalhar e trabalhar. E como eu não posso deixar de dizer, existe um dicionário etimológico. Esse dicionário também é fabuloso, mas, né, hoje com a inteligência artificial é muito mais fácil você perguntar para ela qual que é a origem da palavra, a etimologia, e ela vai te trazer, porque ela também vai te ajudar a perceber qual é o real significado daquela palavra. Porque aí você vai aprender a ter controle e resolver aquilo que realmente te interessa e está acontecendo na sua vida. Deixa eu só marcar o horário aqui, né? Tá. Eu tô fazendo a gravação, você que tá assistindo aí, eu tô aqui fazendo esse controle para que eu não me perca. Na nossa sessão anterior, a gente trabalhou, né, a comunicação, eu trouxe aí 18 elementos. Se você assistiu, ouviu, gostou, é muito importante que você pare e faça um trabalho ali de reflexão, de que você realmente entenda e compreenda a profundidade do que é a comunicação para que você consiga aí se desenvolver cada vez melhor naquilo que está vindo pela frente. Porque nós abrimos a porta, nós chegamos dentro do quarto, a gente começou a entender realmente o que tinha lá dentro, o que tem lá dentro, começou a colocar nomes, começou a organizar, começou a fazer uma gestão, fazer uma administração, né? E a nossa vida começou agora a ter aí significado, porque você está realmente entendendo que muitas das coisas que você fez ou que você talvez ainda esteja fazendo
você nem gosta, você realmente agora tem certeza que não são suas, não são para você e que não estão alinhadas com você, mas você está no processo de, né, substituí-las, transformar a sua vida, melhorar e realmente construir aquilo que você realmente quer, se interessa pelo próprio trabalho que você está desenvolvendo. Nada mais justo, né? Acho que isso é um grande merecimento. Imagina se você não fizesse esse trabalho e você conquistasse, se sentisse todo realizado, realizado e feliz. De outro lado, se você parasse, como vocês estão fazendo, se empenhasse, gastasse a sua energia, buscasse, pesquisasse, consultasse, se relacionasse, se desenvolvesse, você conseguiria alcançar os resultados por conta de reconhecer os seus valores, fazer o trabalho de, né, dar os exemplos, se tornar autoconsciente, ter coragem, mudar as decisões, tomar as decisões certas, se, né, construir o ambiente, sair do ambiente de relações que não fazem mais sentido na sua vida. E a partir daí você conseguir ir vivendo dia a dia, construindo aquilo que realmente importa e é interessante para você. Já falei isso umas centenas de vezes, mas por motivos óbvios a gente não sabe disso, não tem acesso a isso, a essas informações. Mas beleza, vamos em frente aqui, porque né, eu trouxe aqui o exercício, eu não vou fazer com vocês, porque eu já fiz várias vezes e vocês já entenderam o que é para cada um de vocês. Presta atenção aqui, ó, olha só, essa palavra aqui é um dos valores que eu trouxe aqui no item 7 da primeira parte dos valores pessoais. Autenticidade. É uma palavra que provavelmente a maioria de vocês não vai conseguir explicar o conceito, né? Talvez você tenha um leve conceito, mas você não tem certeza. Então, na hora que você pegar um dicionário de definição, na hora que você se aprofundar nos elementos que compõem a autenticidade, você vai entender o que é autenticidade, você vai se dar conta se esse é um valor seu, e se ele é um valor seu, você vai entender como você tem que agir para que ele se torne real. E aí no dia a dia você vai fazer com que a sua vida pessoal se torne cada vez mais autêntica. E a partir daí você vai, né, buscar o seu propósito de viver uma vida autêntica para no final ter esse reconhecimento, viver a um médio prazo para que seja o caminho também, você viver alinhado nesse propósito, o curto prazo também vai criar os seus objetivos e enfim, todo o processo que a gente veio trabalhando aqui nas sessões anteriores. Olha, eu anotei ali, eu trouxe duas frases hoje, cadê as frases? Estão aqui no final, né? A gente fez algumas frases em outra sessão, eu tenho duas frases aqui, acho que eu vou mais para frente falar sobre elas, mas entende uma coisa, né? A gente vai falar aqui sobre desenvolvimento de relacionamentos e redes. Ó, 100%, presta atenção, 100%, e eu tô generalizando, é porque é mesmo. Dos seus amigos, familiares e clientes são pessoas. Então, nada mais óbvio, nada mais certo do que você se tornar um especialista em pessoas, né? E assim, como eu disse também na sessão anterior, comunicação. Nós nos comunicamos. Através da comunicação a gente consegue criar a relação emocional e criar a relação, né, de entender qual é a realidade, a opinião, ponto de vista do outro, para que a gente consiga aí alcançar a compreensão e alcançar aquilo que a gente deseja diante de todo esse contexto que a gente vem trabalhando. Então, ó, aqui nessa sessão sobre relacionamentos. Qual que é a base, né, dos relacionamentos? Eu passei na última sessão, mas para revisar aí, que fica muito bom quando a gente revisa e traz aqui de novo para frente os dados e a gente emerge no próximo passo. Transmissão de informações, né, comunicação, que está sendo feito aqui de mim para vocês, é pegar dados, informações, conteúdos e através de todos aqueles itens que compõem a comunicação, né, distância, impacto, atenção, interesse, interessante, qualidade, enfim, tudo aquilo que nós passamos, né, causa, efeito, ter o retorno, ter o feedback de vocês, eu faço isso. Temos né, a nossa conexão emocional. Imagina, se vocês não estiverem dispostos emocionalmente para estar aqui, para assistir, para se relacionar, isso jamais aconteceria. E o consenso. Eu preciso que a realidade de vocês se torne uma realidade única, nossa, para que realmente vocês se deem conta e compreendam tudo isso, porque é através da compreensão que vai gerar o movimento, as ações e os próximos passos para vocês seguirem para os próximos níveis. Lembra, esse é o trabalho do mentor.
Você vai mentorar a sua própria vida entendendo como que a sua vida funciona. Por isso que desde lá da primeira sessão, né, a gente abriu as 8 áreas. Pô, as 8 áreas estão aqui. Essa é a vida. São as 8 áreas. Não adianta falar assim, não, minha vida sou eu aqui, meu corpo, minha saúde, que eu como, dormir, trabalhar. Tá, tem 2 áreas. Tem mais 6. Se você cuidar só dessas 2, o que vai acontecer? Você tem 2 indo, 6 obscuras, que é óbvio que alguma coisa está acontecendo, mas se você não está colocando atenção e energia, elas estão decaindo, e aí você fica mal e fala, pô, mas eu cuido tanto da saúde, eu cuido tanto do trabalho, e minha vida está indo de mal a pior, e eu me sinto mal, e eu não gosto, eu estou triste, infeliz. Vocês entenderam? Para ter agora certeza do que você precisa fazer para cuidar realmente da sua vida. Aí, cuidou da sua vida, a gente trouxe aqui as dimensões entre corpo, mente e a parte espiritual para que a gente consiga entender, né, todo esse processo, essas relações. E aí a gente começou, eu fiz algumas demonstrações acerca do passado, presente e futuro, que é exatamente como que a vida e aonde a vida se desenvolve. Mas beleza, tem mais um ponto aqui que eu quero trazer para vocês que é extremamente importante. Muitos de vocês talvez não estejam conseguindo fazer o exercício ou não estejam conseguindo pensar e raciocinar sobre as aulas, sobre o conteúdo, mas eu acho que a principal parte e que eu quero que vocês aprendam e que façam esse autodiagnóstico, não é boa essa palavra, mas a autoconsciência acerca desse fato é o seguinte. Márcio, eu não consigo nem pensar acerca de pegar o dicionário, ou pegar a inteligência artificial, ou então pegar esse exercício, parar. Eu não consigo pensar em fazer isso. Vocês concordam que se você parar e você pensar e visualizar, poxa, hoje é sábado, ou então hoje é terça e quarta eu consigo ali à tarde, eu tenho umas 2 horas, então no final de semana eu vou conseguir ali no período da manhã, eu tenho das 9 até as 11, e aí eu imprimo, aí eu pego, né, o material e começo a fazer, eu consigo e tal, beleza, então eu vou colocar aqui na minha agenda e eu vou no sábado, no dia que você decidir fazer tal coisa. Se você não consegue nem pensar isso, nem se imaginar fazendo isso, posso te dizer uma coisa, sabe o que está acontecendo? Vocês concordam, entendem que pensar é um processo que consome muita energia e consome energia? Então, se você não está conseguindo nem pensar, nem imaginar, nem se ver na sua mente, você está totalmente esgotado em energia. Você está agindo de uma forma tão esgotada, você está se empurrando, você está vivendo numa coisa tão ruim que você não consegue ter energia para pensar. Quem dirá agir? Entende? Então o que eu quero que vocês percebam? Que se você não estiver cuidando do seu corpo físico, dormindo suas 7, 8 horas, se alimentando de verdade com alimentos, comida, substituindo um monte de substâncias, né, tóxicas, industrializadas, substâncias e alimentos que não são saudáveis, né? Você está desembalando em vez de descascando, você está consumindo coisas, né, prontas que não são saudáveis, você está intoxicando e você está deixando de ter energia para conseguir realmente começar a pensar, se ver, entender, para depois marcar e no momento certo agir. Olha só como que vira essa questão de gestão da energia. A gente está aqui, lembra da primeira sessão? A 6ª área da vida, que tinha um dos itens energia? Tá aí. Se você não entende sobre energia, estou te dando a melhor das explicações para você entender o ponto principal sobre energia. Nada de assim, ai, olha, transcendental, energia. Não, cara, aqui, objetivo direto e reto. Presta atenção. Se você não consegue pensar em alguma coisa, você não tem energia para enxergar isso. Então, se você não tem para pensar, porque, de verdade, dói pensar? Ah, preguiça. Preguiça, ausência de energia. Então, descansar é cuidar disso aqui, ó, cuidar da máquina, do corpo físico, fazer atividade física, fazer sua alimentação e dormir. E, claro, pegar os seus vícios e começar a colocá-los à frente de si mesmo e dar real. Falar, ó, tá aqui, esse é o meu vício, é isso que me derruba, é isso que tira a minha energia, é isso que me consome, é isso aqui que é o meu mal. Então, se é o meu mal, beleza, eu sei, eu vou começar a confrontar. Como? Trabalhando, gerando suas estratégias para resolver essa situação.
Primeiro ponto é, se você tem uma agenda, se você tem organização, se você está tendo seus princípios, né, os seus valores reconhecidos, você vai começar a fazer esse trabalho. Você entende que não tem um ponto assim onde a gente pega um novelo de lã e puxa, ele começa a se desenrolar, desfazer? Na verdade, eu gosto de começar pelo seguinte ponto. É óbvio que se eu estivesse numa sessão, uma mentoria individual específica com você, eu iria achar, eu ia saber, mas no geral, para que vocês entendam, a gente começa aí pela relação com o corpo. Poxa, não tem nada que pode ser feito com uma pessoa sem dormir, ou sem comer, ou comendo mal, ou, né, se intoxicando e não fazendo atividade física, do que trabalhar essa situação. É óbvio que cada caso é um caso, pode estar doente ou, enfim, espiritualmente, né, transtornado, e a gente tem que fazer e começar por outros pontos, mas basicamente é por aí. Entendido isso, a gente passa para o ponto, né, do desenvolvimento de relacionamentos. E no desenvolvimento de relacionamentos, eu vou te fazer uma pergunta. Quando você vai se comunicar com alguém, o grande ponto é o seguinte: você tem o que para transmitir para as pessoas? Qual o conteúdo que você tem que seria interessante para as pessoas, para aquela pessoa? Porque pode ser interessante para você, mas a minha pergunta é, para aquela pessoa? Porque você quer se relacionar com aquela pessoa. Você entendeu, descobriu, se deu conta que aquela pessoa é parte do caminho, né? Por exemplo, é uma pessoa que conhece sobre, vamos dizer, que você queira montar uma loja, vender roupas, um e-commerce. E você não entende, não sabe, mas você conheceu uma pessoa que é respeitada, tem muita experiência e ensina sobre isso. Como é que você vai conectar-se com essa pessoa? Né? O que você vai transmitir para ela? Como é que vai ser isso daí? Porque a gente não está falando aqui de você chegar lá e pagar pelo serviço e ela te ensinar. A gente está falando aqui de criação de relacionamento. Porque mesmo que você pagar, muitos dos profissionais vão falar assim, não, com você eu não faço. Pessoa arrogante, mal educada, mal-humorada, só está reclamando, não quero. Então, o que você tem para transmitir? E aí, essa pergunta vai ser respondida se você está vindo e está fazendo todo esse processo de autoconhecimento, de aprofundar para dentro de si mesmo. Porque se você fizer isso, você está muito ciente e consciente de quem você é, do que você tem a oferecer, dos seus valores, e você vai conseguir reconhecer no outro, ou seja, está pronta a relação, está pronto a troca, tá pronta a troca, porque em todo relacionamento existe uma troca. Se não existisse essa troca, não existiria relacionamento. Relacionamento é um movimento onde as partículas, né, o conhecimento e a informação sai de um lado, entra no outro, sai do outro, vem para. Então tem toda essa troca. Vamos, né, aqui trazer um exemplo bem claro assim para ficar uma coisa mais, né, exemplificar. Como é que eu faço para criar um relacionamento? Como é que eu chego em alguma pessoa? É óbvio que a gente precisa encontrar um ponto em comum, algo que seja, né, real e que seja agradável para aquela pessoa. Não posso chegar a ver uma pessoa, sei lá, com a calça que ela talvez tenha derramado o café, pode até ser, mas não vai ser uma das melhores estratégias. E falar, nossa, que feio, né? Sujou a calça, você não está bem assim. Não. Mas se você vê que tem uma camisa bonita, ou o cabelo tá bem arrumado, a barba tá bem feita, você fala, poxa, sua barba muito, muito bem feita, o cabelo muito bonito, né? Que produto bom que você deve usar. Poxa, né, eu tô buscando melhorar o meu aqui e ainda não encontrei algo tão bom assim. Ou seja, um elogio, uma observação de algo positivo e que esteja, né, ali de uma forma agradável, que você entenda que vai gerar uma reciprocidade, vai abrir o contato com essa pessoa. Então, essa habilidade você precisa começar a desenvolver e ter a capacidade de fazer. Né? Eu trabalhei com vendas, depois treinei várias pessoas a fazerem vendas, e trabalhei vendas de rua, porta a porta, todos os tipos. E assim, de verdade, é extremamente difícil você contactar uma pessoa sem você conhecê-la. Mas depois que você entende e você pratica, se torna o quê? Se torna comum.
Então qualquer pessoa, é óbvio que vai ter algumas pessoas que você vai olhar e vai sentir e falar assim, pô, ela tá com raiva, ela tá fechada, ela tá emocionalmente pesada, carregada. Então assim, se você está buscando, né, algum tipo de contato, a menos que seja por empatia, você está ali para, né, oferecer algum tipo de ajuda por conta daquela situação, do contrário não. Imagina, a gente está lá num evento de uma palestra, imagina que eu estivesse aqui fazendo essa palestra e você estivesse aí com várias outras pessoas que estão todas buscando o mesmo conhecimento. Então você já tem isso em comum e está sentado um do seu lado, o outro do outro, um na frente, alguns atrás. E aí tem o café, tem o coffee break, tem a chegada, tem a saída, tem toda essa movimentação. Não é muito simples e fácil você se conectar com essas pessoas? Por quê? Vocês já sabem que existe um ponto em comum. Qual é o ponto comum? A palestra, a mentoria, o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento. Então você pode chegar em qualquer pessoa, né, respeitada aí, né, as questões emocionais, e fazer um comentário, trazer alguma observação acerca do que está acontecendo e aí começar e gerar esse relacionamento, esse movimento. E a partir daí, o que vai acontecer? Né, a comunicação, aquela troca, né, ponto A, causa, ponto B, efeito, ponto A de novo recepcionando a resposta do ponto B e dando um acusar de recepção, você vai ter o quê? Você vai ter uma relação. Só que a relação, ela começou, ela foi, né, tá bem superficial. E a partir daí, você que já é conhecedor, conhecedora, sabe dos seus objetivos, sabe quem é você, sabe para onde você está indo, sabe quais são as suas tarefas, seu dia a dia, tem objetivos, tem direção, você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a ser interessado na vida daquela pessoa. Por quê? Porque se você for interesseiro e só querer receber, só querer, né, falar e expor, não é dessa forma que funciona. Você sendo interessado, buscando saber sobre a vida daquela pessoa, perguntando, né, de forma respeitosa, sem ser invasivo, por exemplo, poxa, que legal, vocês estão aqui nesse evento, né? Ou você veio nesse evento, de qual cidade você veio? Poxa, vim de Santos, pô, bacana, já estive em Santos, né? Conheço algumas pessoas. E você trabalha com o quê? Não, eu trabalho na área de turismo. Que bacana, e que mais? E aí você vai sendo interessado. Por quê? Qual que é o objetivo dessa pessoa interessada? O objetivo de você ser interessado é saber se existe alguma coisa dentro da vida dessa pessoa que você possa ajudá-la. Ou seja, se ela fala que trabalha com turismo e você conhece alguém do turismo ou alguém que esteja buscando alguma coisa nesse sentido, você fala, poxa, que bacana. Ou se você mesmo fala, pô, vou viajar agora nos próximos meses e ainda não defini nada. Com quem você trabalha no turismo? É agência? É algum canal que, né, eu possa também aí usufruir, enfim. E aí você vai reconhecer e aí você vai oferecer ou ajuda, né, você direto ou gerar uma conexão dessa pessoa com que ela busca para que ajude e facilite a vida dela. Porque é isso que as pessoas estão fazendo, estão buscando, né, aquilo que elas desejam através de conhecer pessoas que conhecem outras pessoas ou que têm aquilo que elas ainda não têm, que elas desejam, para conseguir alcançar os seus objetivos e realizarem seus propósitos diante dos seus valores. Ó! Então, exatamente isso que você vai fazer. Aí você serviu essa pessoa, você conectou ela com pessoas, você foi uma pessoa interessada por reciprocidade. É assim que as coisas funcionam, é assim que o relacionamento funciona. Essa pessoa, é óbvio que ela vai olhar para você e falar, cara, muito obrigado, poxa, bacana, nossa, me apresentou uma pessoa muito legal, um conhecido seu, um contato maravilhoso, uma pessoa, nossa, talvez não tivesse nem acesso a essa pessoa. E aí o que você fez? Você pegou uma pessoa e você passou para ela com um conhecimento e apresentação, você já criou um contato morno. O que é um contato morno? É uma pessoa que veio por indicação de outra, ou seja, mantidas as devidas, né, como se diz? Quando você recebe uma indicação, não significa que você fecha os olhos e vai de cara. Não, você mantém ali, né, as suas cautelas e você vai falar, bom, beleza, você me enviou, quando você conheceu, quem é, o que você sabe sobre ela, você vai avisar, vai falar tal, e aí você vai dar a devida atenção. Mas já não é mais um contato frio. Já é uma pessoa que, né, já facilitou muito a sua vida. Por exemplo, quem trabalha com internet, eu que trabalho com internet, ou mesmo quem não trabalha, né, eu fiz uma mentoria vou dar um exemplo aqui, um rapaz, que ele
trabalhava com... Vou mudar um pouco os fatos aqui para não identificar. Mas ele trabalhava com manutenção de computadores. E ele acabou de sair do emprego dele, ele falou, poxa, agora o que eu vou fazer? Ah, tive uma ideia, vou pegar cartões de visita, vou mandar fazer 1.000 cartões, 2.000 cartões, e aí eu vou distribuir todos no comércio. E aí vou esperar as pessoas entrarem em contato comigo, falarem comigo para que eu possa aí, né, mostrar o meu trabalho. Aí eu ouvi ele falando aquilo, eu falei, pô, bacana, mas de quantos cartões você acredita e quantas pessoas você vai ter que entregar para que alguma te ligue e essa que te ligue, depois você converse e de todas essas que você converse, alguma que queira fechar um trabalho com você? Falei, cara, os números assim são assustadores. Talvez você entregue 1.000 cartões para 10 pessoas te ligarem, dessas 10, nenhuma feche negócio com você. Talvez você tenha que juntar 100 pessoas para dar 100 pessoas que te ligarem e uma fechar. Ou seja, distribuir 10.000 cartões. Acaba sendo insano todo esse processo. Mas, de outro lado, se você tem pessoas que você conheceu ao longo da sua jornada e que elas conhecem outras pessoas que algumas delas podem ou elas mesmas te oferecerem trabalho de manutenção de computadores, faz muito mais sentido você fazer uma lista, ligar para cada uma delas e você se mostrar, se apresentar, né, diante do que você vem fazendo, mas antes fazendo o trabalho de perguntar como que elas estão, como que está indo a vida delas, o que elas estão fazendo, o que elas estão buscando, e aí você ajudá-las, conectá-las, para que aí por reciprocidade elas te conectem com essas outras pessoas, porque aí você já vem com um contato morno, aí de sei lá, 10 pessoas que você conversa e que você ajuda, provavelmente umas 5, 6 vão retribuir, vão ser recíprocas, e essas 5, 6 vão te passar aí 2, 3, 1 contato, para que você já de morno consiga fechar, né, negócios com contato que se torna quente, e isso daí vai reduzir o tempo, a energia e a forma com que você atinja seus objetivos de uma forma muito grande. Entende como que as coisas, né, quando você tem o conhecimento das informações, funcionam de uma forma muito mais aprimorada? Então, o relacionamento é exatamente isso. O que você tem a transmitir? Será que você está realmente conectado consigo mesmo? Você entende sobre relacionamento? Você vai se relacionar com as pessoas? Ou você está vivendo uma fase da vida que você está se desconectando de pessoas, você não gosta de pessoas, você está se introvertendo, você não quer falar com pessoas porque algumas te enganaram, mentiram para você, te traíram, te irritam, você também não tinha toda essa base, né, sobre o seu comportamento, as emoções e os locais, os ambientes, e você não sabia, e aí você estava, né, questionando, brigando, em conflito com as pessoas por nada, porque quem está em conflito não está atrás daquilo que deseja. E aí o que acontece? Você está se dissociando, se individualizando, se introvertendo e ficando cada vez mais triste, decepcionado. Eu já disse isso para vocês. Sobrevivência é conexão. Conexão significa o quê? Conhecer novas pessoas, porque cada nova pessoa é um potencial de possibilidades e oportunidades. Ou seja, a sua vida tem muito mais chance de acontecer. Mas claro que você depende de ter, né, os seus objetivos. E mesmo, ó, é tão real isso que se você não tiver objetivos, mesmo assim você conhecendo pessoas, o potencial é tão grande que você vai se sentindo bem. Porque você tem, né, possibilidades, companhias, pessoas, ideias, enfim, existe todo um movimento. Mas o grande ponto aqui no desenvolvimento de relacionamentos é entender as 3 principais esferas de relacionamentos. E a primeira delas é amigos íntimos. Entende o seguinte, quem são os nossos amigos íntimos? São aquelas pessoas que nós fizemos um processo seletivo, um processo criterioso de saber se elas são pessoas confiáveis. Se aquilo que eu digo para ela, ela não vai espalhar, contar, repassar ou usar contra a minha pessoa. Se ela é uma pessoa, claro que dentro disso também, olha como, né, o nosso processo lá dos valores é extremamente importante. Se você sabe o que é confiança, se você sabe o que é lealdade, se você realmente tem isso muito claro, é óbvio que você não vai abrir uma amizade por uma pessoa que não é fiel, que não é leal, que não é transparente, se esses forem os seus princípios. E provavelmente devem ser, porque realmente são padrões, né, de princípios, de valores para amizades íntimas. Então, tendo essas amizades, entendendo que isso é amizade íntima, e os amigos íntimos, eles podem ser aí, devem ser, né? Quando eu digo devem ser, que não é uma lei, um mandamento, mas é algo que tem aí uma base
de um significado, por exemplo, imagina você ter aí 5 amigos íntimos, mas tudo que você precisa fazer na sua vida, será que você tem tempo para lidar com eles? É realmente, né? Então, o que a gente estuda, que a gente tem visto por aí, é que no mínimo um, porque realmente a gente precisa de um amigo íntimo para desabafar, para chorar, para rir, falar besteira, para, sabe, ter aquele conforto de poder se abrir e ser de uma forma incondicional quem você é. Lembra do valor família, amor incondicional? Então, ser quem você poder confiar, ter alguém de verdade que você concorda e que você sabe que é ali um local bem livre para você viver. Então, de no mínimo um, porque a vida não é fácil, não é leve, ela é dura, ela tem vários obstáculos, várias dificuldades, então realmente a gente precisa disso, para que a gente não viva e precise ter a infelicidade de pagar para um terapeuta ser nosso amigo íntimo, para um mentor ser o nosso amigo íntimo, né? Não digo que não precisa dos profissionais, realmente está aqui como profissional, a gente ajuda, mas pô, não faz sentido, você pode conquistar e ter isso. Mas Márcio, mas as pessoas... Tá, mas antes de você culpar as pessoas por não serem esse amigo íntimo, a minha pergunta é: você é? Você tem essa capacidade? Você é leal, é fiel? Você se importa? Você liga? Você vai atrás? Você escolheu? Você encontrou? Você desenvolveu essa amizade íntima? Então, no mínimo um, no máximo três, porque senão a gente não vai dar conta. E aí, essa esfera íntima de amizades, de relacionamentos, pode ser que, né, dure a vida inteira, mas pode ser que alguns, né, acabem mudando ou, né, talvez algum desses valores seja rompido, você tenha que encerrar essa relação e a pessoa vá por um caminho, você vá pelo outro, ou muda de emprego, muda de cidade, enfim. Ou seja, é um processo. A gente vai estar sempre em busca e querendo encontrar, trazendo, uns vão estar como íntimos, outros não, outros querendo, né, passar essa barreira e ser, mas você, não, peraí, não dá, não tenho tempo, não consigo, embora goste de você. Então, administrar tudo isso, olha só como uma vida dinâmica tem movimento, tem uma centena de coisas para a gente estar observando, trabalhando e vivenciando. E depois dessa esfera íntima de amizades, a gente tem, né, a esfera do interesse, né? Interesse econômico. Não, vamos antes do interesse econômico, vamos colocar aqui as amizades estratégicas ou necessárias. Márcio, o que são amizades estratégicas ou necessárias? Por exemplo, o meu vizinho, ele é meu amigo íntimo? Não. Ele é meu amigo, eu tenho interesse econômico nele, a gente faz negócio, a gente, né, tem uma relação aí, eu compro, vendo alguma... Não, também. Então, qual que é a nossa relação? É uma amizade necessária, estratégica. Por quê? Poxa, é meu vizinho, tá aqui do lado, né, tá de porta. Ou seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, aqui, né, a gente compartilha do mesmo local para despejar o lixo. A gente, enfim, se tiver um problema, né, vamos dizer que eu more sozinho, você mora sozinha e tem alguém que tá tendo um desespero, não tem um telefone, não tem nada, para quem que você vai recorrer? Se você não tem nenhuma relação ali, né, um respeito, uma reciprocidade com alguém que está próximo de você, como é que você vai, né, ter vai desenvolver qualquer coisa? Trabalho. Muitas pessoas do seu trabalho, você não tem intimidade, você não gosta, você nem tem negócio com elas, mas ela está na mesa do seu lado, você trabalha com ela, você depende dela, ela depende de você. Então é uma amizade estratégica. E qual que é o ponto da amizade estratégica? É você entender que, diferentemente do amigo íntimo, você não vai contar para ele, né, o que você realmente pensa sobre uma série de assuntos, você não vai dizer da sua intimidade, não vai expor nada disso, mas você vai ter cordialidade, você vai ter respeito, você vai ser, né, educado, você vai, sabe, de forma estratégica. Então isso é ter inteligência, que é desenvolver as formas como que você vai lidar com pessoas que são necessárias para que a sua vida se desenvolva de uma forma cada vez melhor. E aí você vai saber administrar isso, porque você está consciente acerca de como que isso funciona, né? Imagina agora uma pessoa que eu tenha um interesse econômico porque ela realmente, né, é um fornecedor meu dos materiais que eu vendo na minha empresa. Poxa, né, ela não frequenta a minha casa, ela não é íntima, a gente não morre de dar gargalhada, a gente não fala sobre coisas, né, pessoais, mas a gente tem uma relação econômica. Então, qual que é a distinção aí? Que eu vou tratá-la com cordialidade, eu vou conversar, a gente vai, né, trocar informações, eu vou lembrar dela nos momentos específicos, enfim.
E aquilo que eu me comunico, o que eu comunico com ela, precisa ser balizado dentro dessas três esferas. O grande ponto é que de novo, ó, a gente não teve acesso a isso, nós não fomos ensinados a isso. E o que mais acontece é que pessoas ficam totalmente transtornadas, decepcionadas, porque falam, poxa, aquela pessoa que eu tanto confiei, dei tanta intimidade, agora foi fazer um negócio comigo, me traiu, ó lá, me passou a perna, mudou com outro sócio, ou então isso, ou então aquilo. Peraí. Ela era seu amigo íntimo? Provavelmente não era. Você considerou essa pessoa como uma amiga íntima porque você nem sabia essa distinção entre as amizades, e aí as pessoas embolam tudo. O que eu mais vejo são pessoas que acabam de conhecer alguém e chora, desabafa, conta do pai, da mãe, do marido, do esposo, de dívida, de um monte de coisa, que fala, gente, que acabou de conhecer a pessoa. Ou então, pô, essa pessoa aqui faz parte de um negócio, vai fazer um negócio com essa pessoa e tá falando de coisas íntimas. Então, assim, não faz sentido. É realmente uma deficiência em ter esse tipo de conhecimento acerca de como se desenvolvem as relações e a criação e desenvolvimento de relacionamentos, e aí acaba, né, batendo cabeça, e aí por conta de uma suposta traição, ou de que a pessoa se aproveitou, né, que você mostrou para ela uma fragilidade e ela acabou usando isso. Não, o interesse dela era econômico, é um jogo, e você entregou as cartas para ela. Imagina, eu tô aqui jogando com você, eu tenho aqui 5 cartas, aí eu mostro para você as 5 cartas, aí você faz uma jogada, que aí eu falo, pô, mas agora você ganhou o jogo. Mas é lógico, você mostrou a carta, eu já sei o que ia acontecer, e aí eu realmente ganhei o jogo. Eu falo, pô, mas isso não vale, pô, sacanagem. Tá, mas por que você mostrou? Não era para mostrar. Então, entende, nas relações humanas existem esferas de relações, existem realmente, né, interesses dentro de cada um dos tipos de relações. E isso daí é a vida, é o fato, isso daí está diante dos nossos olhos. De novo, lembra do conceito e da definição da palavra verdade, que é a igualdade entre o que se diz e o que acontece? O que é dito, né? Ele no dicionário usa isso, mas enfim, aí é sinônimo, a gente pode usar. Então, é a igualdade do que se diz e o que acontece. Se você olhar para a sua vida, olhar para as relações, olhar para o dia a dia e se certificar de que isso realmente acontece, pronto, você acabou de fazer o quê? Se dar conta da verdade. E se é verdade para você, é verdade para você, é isso que você tem, é com isso que você tem que lidar. É verdade para mim, é verdade para uma centena, milhares de mentorados com quem eu já trabalhei, e a gente vai, né, melhorando e aperfeiçoando a nossa relação com as pessoas. E por que eu estou mostrando tudo isso daqui? Porque, de verdade, se você não fizer esse trabalho, ter essa compreensão para que você comece a se desenvolver nas suas relações, você muito provavelmente vai, né, se deparar com pessoas que você entregou o ouro, você falou que não era para falar, você não conseguiu perceber que aquela pessoa era uma pessoa que emocionalmente ela era traidora, porque você percebe na emoção. Ah, não percebo, Márcio. Dá para perceber sim. Você começa a conviver com uma pessoa e sem que você entregue para ela todas as coisas que te tornam vulneráveis, você começa a ouvir o que ela fala acerca das outras pessoas com quem ela convive ou conviveu, e você se dá conta que ela fala mal e que ela conta coisas dos outros que são íntimas, que são coisas que provavelmente você não contaria para que ela contasse para outras pessoas. Ou seja, emocionalmente, esta pessoa é traidora. Essa é uma pessoa falsa. Existe uma hostilidade aberta ou encoberta. O que é isso daí, Márcio? Uma hostilidade aberta ou encoberta? Uma hostilidade aberta é aquela que está dizendo de forma clara, absoluta e direta para você: olha, eu sou uma pessoa que realmente não gosta daquela outra porque eu estou falando mal dela ou eu estou entregando e contando as coisas da vida dela. Só você que não sabe o que significa hostilidade aberta e que não estava se dando conta que essa é o quadro emocional dessa pessoa. A outra hostilidade encoberta é que ela não fala na frente daquela pessoa, ou não fala abertamente, mas ela fala pelas costas, e ali está falando pelas costas. Então pode ter certeza que se ela está fazendo isso com os outros, a gente, eu, você, ninguém é mais bonito do que ninguém, até né, mas no sentido figurado, que ela não vai fazer com você. Entende? Então, os sinais estão aí, né? As evidências estão aí. E quando você não se especializa, quando você não para, quando você não se aprofunda para se tornar autoconsciente, quando a coisa acontece, você não se dá conta. E aí depois você fala assim, poxa, entendeu?
Então, aprende que o processo é quanto mais você trabalha para dentro, quanto mais você encontra dentro de si as definições, quanto mais você aprende acerca do que as coisas significam, mais você vai ter certeza e ciência de quando elas acontecerem, de opa, peraí, sinal amarelo, sinal vermelho, tá falando mal dos outros aqui, falando mal de uma pessoa que ela conhece, que ela conviveu, com essa pessoa aí, eu tenho aqui uma amizade necessária, né? Mas não falo nada, não conto nada, nem me envolvo, negócios então muito menos, a menos que seja assim, realmente de forma estratégica, mas com risco calculado, para que você consiga seguir adiante. É realmente o jogo da vida. Se você não aprender esses fatos, você vai ficar aí sofrendo, chorando e muito provavelmente vai ter esses transtornos, essas dores, essas dificuldades, que é o que acaba inevitavelmente levando a gente para o psicólogo, para o terapeuta, para procurar talvez uma mentoria que você acreditasse por não saber e conhecer que iria te trazer uma resposta ou um conforto imediato. Não, na mentoria vocês já sabem que o trabalho aqui é de médio e longo prazo. Por quê? Curto prazo. Uau, vocês estão se dando conta. Nossa, que energia, que bom, encontrei e tal. Tá, mas e aí? Tem que praticar. Então é médio, porque médio prazo é praticar para até ficar bom. E longo prazo, porque de verdade para se tornar expert, ficar especialista é no longo prazo. Mas esse é o caminho que vai te libertar e vai te fazer ficar cada vez melhor. De outra forma, você não vai aprender nada disso daqui em uma sessão de terapia, muito menos numa sessão com psicólogo. Então a mentoria, né, e especificamente a nossa, a mentoria para mentores, é para que você se torne o mentor da sua vida. E de novo, quem é o mentor? Aquele que entende de verdade como funciona as 8 áreas da vida, passado, presente e futuro e toda essa relação, e o corpo, mente e espírito, toda essa integração, todos esses processos para saber identificar em si mesmo onde você está, com a fase que você está, como que as coisas estão acontecendo, e aí você conseguir, né, fazer os ajustes e dar os direcionamentos. E se quiser mentorar a vida de outras pessoas, depois que você se tornar um especialista em si mesmo, começar a realmente se tornar hábil, né, nem precisa ser especialista, mas aquilo que você aprender e já se der conta que está pronto para que seja compartilhado, transbordar na vida de outra pessoa, você vai fazer. E ó, outra questão aqui, né, do relacionamento, e eu falei ali, né, das amizades e os relacionamentos, né, os íntimos, expliquei aqui, falei dos estratégicos ou necessários e dos econômicos. Então, assim, basicamente é isso, não tem muito além, mas você precisa ter essa consciência e entender essa distinção para que você consiga se relacionar, porque senão, do contrário, você vai ter os seus objetivos, você fez todo esse processo interno e na hora que você for se comunicar para buscar as pessoas que vão te ajudar, né, por exemplo, você quer... entendi, vou fazer uma academia, e aí você chega na academia e você se comunica, faz amizade com as pessoas erradas, ou contrata um personal que você não gosta, contrata uma nutricionista que você não tem afinidade, ou você, enfim, você quer montar um empreendimento e você se conecta com um sócio que não tem nada a ver com você, e aí dá tudo errado, e aí você se frustra, e você se introverte de novo, e você se isola, e aí a vida não vai. E aí cria uma pedra sólida, assim, uma coisa extremamente difícil de se, né, tirar, porque imagina, olha todo o conteúdo e contexto que a gente precisa entender, desenvolver para conseguir mostrar para você que foi um tropeço, foi uma ausência de uma capacidade que você ainda não tinha. Então, uma grande crítica que eu tenho aqui também é: você está disposto a ter empatia pelo outro? De verdade? Porque na relação entre as pessoas, se você só quer ganhar, se você só quer receber, de verdade você está agindo como um interesseiro. A gente precisa ter tempo, porque as coisas não são assim imediatas. Eu te ajudo, te mostro, te conecto, e você me conecta e tal. E se fosse maravilhoso. Não, mas vai ter vários momentos e várias pessoas que
Não, a pessoa você vai ajudar e aí pode ser que ela seja uma dessas pessoas que ainda não está preparada e ela desabe para você, ela chore, ou então ela queira realmente, ela te abre um problema muito maior do que aquele que você esperava que ela fosse mostrar, e aí você vai ter que estar disposto ali para, né, passar através desse processo de, né, escutá-la, ficar sendo empática. Então, entende que eu falei? Para nós querermos, nós precisamos primeiro ser aquilo que a gente deseja ter. Então, eu quero ter uma amizade muito grande, mas eu sou um amigo muito grande, eu tenho esse processo, eu estou preparado, eu me preparo para isso, eu me dedico a isso. Então, o processo de dentro para fora é exatamente esse. Um outro ponto aqui é que uma coisa que a gente precisa ter muito bem claro no desenvolvimento de relacionamentos é que, por que, assim, você quer discordar com as pessoas? É, você está em confronto. Por que você discute com as pessoas? Se você está buscando contatos para alcançar objetivos, e se esses contatos não te ajudam e te direcionam para os seus objetivos, por que você ali começa a discordar dessa pessoa e entrar em conflito e criar uma situação de desconforto? Você entende? Faz sentido? Pode ser que nas suas relações com amizades estratégicas, por questões de invasão de espaço ou de, né, valores e que realmente estão causando transtornos, faça sentido haver um conflito ali, um debate, uma discussão para as coisas serem esclarecidas. Mas, na maior parte das vezes, eu vejo pessoas discutindo e discordando de pessoas que têm valores diferentes dos seus. Qual que é o problema? Se ela tem um valor diferente do seu, é problema dela. Porque qual é o seu objetivo? O seu objetivo não é alcançar o resultado do que você pretende? Tá, então, se o resultado que você pretende é chegar na praia, por que você parou na estrada e está discutindo com aquela pessoa que ela comprou um carro verde, sendo que o seu objetivo é chegar na praia? E você só parou para perguntar para ela qual que era o caminho que levava para a serra que te levaria até a praia. Mas aí, porque ela estava ali, ela tem um carro verde, você entrou numa discussão, num debate e... Entende? Então, assim, eu vejo muito disso. Eu pego muitas pessoas em relacionamentos íntimos, em relacionamentos de sociedade, em vários tipos de relacionamentos, questionando e brigando com as pessoas por conta de coisas assim, cara, mas se não está dentro do seu objetivo, não faz sentido para a direção que você está indo, por que você está aí? Nem ela sabe responder. É porque, não, me feriu, me magoou, tá, mas você já entendeu que a ausência de paz é a primeira coisa que faz com que a sua prosperidade acabe? Você deixe de alcançar a multiplicação daquilo que você deseja? E se você entende isso, você encontra alguém que realmente quer discutir ou está contrariando aquilo que você sabe, acredita, a direção que você está indo, o que você tem que fazer? Ok, tá bom, tá certo, beleza, vira as costas, desvia da pessoa e vai em frente, dá 2 passos para trás, engole 1, 2 sapos e beleza, perco aqui, pago ali para poder depois ganhar lá e receber e multiplicar muito mais adiante. Então a gente precisa ter essa sabedoria, essa autoconsciência para que a gente possa se desenvolver e seguir. Eu sei que na prática é um pouco diferente, porque aí vem as emoções, mas, de novo, se você tem esse conhecimento e você sabe de si mesmo acerca das suas emoções, você vai saber, pô, tô no dia mal, dormi pouco, não comi, tô estressado, não é o momento, ó, discordou e eu não tô bem, opa, pera, deixa eu já sair daqui, deixa eu resolver isso daqui, porque não vai ficar bom, não vai dar bom. E aí você tem essa autoconsciência. Então, ó, desenvolvimento pessoal, ele tem essas bases, né, desenvolvimento, então, relacionamento entre as pessoas tem essas bases bem sólidas, e se você não tiver a sua parte individual também muito bem resolvida, você é uma bomba, né? Como se diz, um barril de pólvora pronto para explodir. Você tá ali louco para, né, soltar qualquer
faísca que acontecer, você explode. Eu vejo isso, eu vi essa semana, num relacionamento, a pessoa me contou, nossa, e a gente teve uma simples discussão, a pessoa bateu na mesa, quebrou um negócio, chorou, e aí ela falou, que loucura é essa? Ela falou, opa, peraí, então isso só significa que a pessoa tem uma série de coisas internas mal resolvidas, menor capacidade de lidar, de controle, e agora aqui, por conta de uma situação que proporcionalmente não geraria esse tipo de resposta, gerou esse tipo de resposta, opa, então já me mostrou aí um sinal de que, né, é uma relação com uma pessoa que não está preparada. Aí, claro, né, teve aí o processo de empatia e tal, para ver se realmente poderia, mas já ficou evidenciado, era um início de um relacionamento, não existia um casamento, então a pessoa já, opa, pera, já resolveu essa situação da melhor forma possível. Então, assim, esses itens que eu venho falando aqui para você, eles servem para que você, né, se desenvolva no sentido de perceber, de pensar, de entender e de criar o quê? Que eu falei aqui para vocês. A rede. O que é a rede? A rede são pessoas que você veio ao longo da sua jornada conhecendo, reconhecendo, colocando como amigos íntimos, como amigos necessários, né, ou estratégicos e como amizades de interesses econômicos. E aí você sabe, pô, eu falo com tal pessoa, eu ajudo aquela outra, pô, tá aqui na minha agenda, faz tanto tempo que eu não falo com esse cliente, mas ele é um cliente muito maravilhoso, vou mandar uma mensagem para saber como ele tá, para, né, oferecer mais algum tipo de ajuda, de trabalho, ou de contato, ou de conexões, ou simplesmente falar para ele coisas novas que eu aprendi, eu acredito que pode ser novidade ou disruptivo na vida dele, que eu quero servir, ajudar, e se de alguma forma ele, que eu já sei por conta de outras relações que nós tivemos, que pela reciprocidade ele me ajudou, agora que eu tenho coisas novas, que eu sou interessante, eu posso me reconectar, passar a transmitir para ele, para ver se ele também continua naquele papel de ser essa pessoa recíproca que com certeza, né, ele continua vivendo a vida dele, em outro canto e outro lado, ele está se relacionando e conhecendo novas pessoas, e aí vai me trazer novas conexões para que minha vida siga diante dos objetivos que eu tenho aqui agora. Então, essa é a rede, você ter essas conexões. Aí eu pergunto para você, quantas pessoas você conhece que você tem na sua rede e que você sabe desse processo que eu estou falando aqui? Quanto mais tempo você tiver de vida, quanto mais pessoas você tiver na sua agenda, quanto mais pessoas você já fez esse tipo de relação, maior a sua segurança e certeza da sua própria sobrevivência. Porque, você concorda comigo? No caso que eu falei do menino que pegou os cartões, né, que trabalhava com computadores e ia distribuir os cartões, poxa, ele estava quase começando do zero, mas não era do zero, ele já tinha conhecido outras pessoas. Então ele tinha a rede, ele tinha os contatos. Agora, se você tem consciência do que é a rede, você sabe o que são os contatos, você já ajudou essas pessoas, elas já te ajudaram de volta, pô, você concorda que o que você vai fazer? Continuar fazendo esse processo. E aí, o que é mais importante? Nesses períodos entre você conectar com essas pessoas ou não conectar, que você tenha se conectado com outras novas, entenda, saiba quem são, de onde vêm, o que buscam, estude, aprende, se desenvolva. Por quê? Porque quando você precisar e se reconectar com cada uma dessas pessoas, você está o quê? Melhor. Você está mais enriquecido de sabedoria, de conhecimento, de estratégias, de experiências, de novos contatos, de possibilidades, de oportunidades. Para quê? Para servir e ajudar as pessoas. Porque se você fizer isso, o que vai acontecer imediatamente com aquelas que já fizeram isso? Elas vão ser recíprocas em 98, 99% dos casos. É claro que para criar essa rede, e você vai ajudar, orientar, direcionar, conectar pessoas com outras pessoas, você vai ver que muitas não são recíprocas e não vão fazer esse processo com você. E aí você vai manter na sua rede? Não, né? Você vai, ok, obrigado, legal, mas você vai dar prioridade para aquelas que são e agem desta forma. Então isso é extremamente importante que você desenvolva, entenda, porque quanto mais você fizer, quanto mais você tiver experiências, mais segurança e certeza você tem do quê? De que a sua sobrevivência está, né, garantida. Entende? É óbvio que você vai ter que se movimentar, é óbvio que você vai ter que se mexer, você vai ter que estudar, você vai ter que gastar energia, você vai ter que contactar, você vai ter que mostrar, você vai ter que estar se desenvolvendo, né, criando, fazendo para que todo esse processo gire e assim a vida aconteça. Entende? Com a beleza, a maravilha de tudo isso, olha o quanto isso te traz segurança, te traz garantias.
Entende? Agora, de outro lado, se você trabalhar de acordo com o que o mercado diz, você vai ficar esperando que o mercado agora dos advogados esteja em alta. Ah, não, mas agora o mercado dos engenheiros está em baixa. Pô, mas o mercado agora dos profissionais de TI está em alta. Não, mas agora o mercado dos arquitetos. E aí, se você é um ou outro, você fica dependendo do quê? Do governo, do movimento econômico, de qualquer outras situações que não estão ali no seu controle. Mas no seu controle está a sua capacidade do quê? De se relacionar, a sua capacidade de servir, a sua capacidade de ajudar e a sua capacidade e por merecimento que você já veio fazendo, ajudando, servindo, criando, construindo para que você tenha o quê? Essa segurança, essa solidez de que você precisa do quê? Da sua boca, da sua mente, do seu corpo e das suas habilidades cada vez melhores para que você consiga aí sobreviver. E seguindo adiante aqui, né, a importância dos relacionamentos para o mentor. Deixa eu tomar uma água que hoje eu tô né, acelerado. A importância dos relacionamentos para o mentor, eu acabei de dizer. E não caiu a água. E não só pro, também essa garrafinha fechada. E não só para o mentor, mas para o mentor e para qualquer pessoa profissional, enfim, qualquer ser que aqui esteja conosco. É isso, é a segurança, é a certeza de que o seu trabalho bem feito, de que o seu desenvolvimento acerca de qualquer assunto vai gerar frutos. Por quê? Porque você vai servir as pessoas. As pessoas, né, nós somos seres que uns ajudam, nós estamos nos ajudando. Concorda? Se você está aí se especializando em alimentação, em receitas, enfim, nessa parte de nutrição, eu não tenho capacidade de me tornar especialista, porque eu estou me tornando especialista em outra área. Então, eu vou precisar de você, e no momento que você me servir, me ajudar, eu vou, né, vai haver uma troca financeira, vai haver uma troca econômica aí, e isso daí nos engrandece, porque ao mesmo tempo eu também vou te trazer uma outra parte que vai te engrandecer, vai te fortalecer, vai te melhorar. Então, nada disso que está sendo feito, quando a gente tem essa intenção de realmente ajudar, entende, compreende como que o contexto funciona, nos traz segurança. O grande ponto é esse. Olha só que interessante. Segurança, estabilidade emocional, financeira. Tudo bem que a estabilidade financeira está conectada, está ligada à quantidade de movimentação financeira e resultado que você tem para que você tenha, né, a segurança de que há um fluxo que vai resolver as suas questões e as suas demandas de cunho financeiro. Mas se você tem esse processo de relacionamento e criação desse fluxo de troca de informações e conhecimentos e absorção e servir e entregar, o que vai acontecer? Muito provavelmente, né, em decorrência de um, o outro vai existir cada vez melhor. Se existe uma relação e um relacionamento, e uma criação, e uma construção, e uma movimentação no sentido de ajuda, de servir, você vai conseguir aí uma conquista, né, de negócios, uma conquista de relacionamentos que vai gerar cada vez mais fundos para que você se movimente e consiga a cada vez influenciar mais e aperfeiçoar mais a sua existência e a existência das pessoas com as quais você se relaciona. Ó, a construção e fortalecimento de redes de apoio e colaboração, né? Essa é uma rede de apoio para si mesmo e para outras pessoas. Entende a importância do relacionamento? As pessoas que eu pego que não estão se relacionando, né? E vocês, eu já passei, vocês passaram, eu também posso até passar por períodos de dor, de sofrimento. Cara, é introversão, tá fechado, é você voltar para dentro e ficar e não se abrir, não ter amigos íntimos, não ter amigos necessários, não saber quem são, não ter essa relação econômica, não gerar, não movimentar a vida. Entende? Todos os canais da vida, todos os canais, quando eu digo canais, assim, é o fluxo de movimentos de informações para dentro, como elas se movimentam dentro da gente, qual é o objetivo delas, como que a gente tem que lidar com isso, depois o fluxo de tudo isso para fora, como que se categoriza, quais as formas de a gente administrar isso e o resultado que isso vai gerar na nossa vida. Entende? Isso daí vai gerar todo esse movimento, que o grande objetivo é realmente sobrevivência, por prazer e na longevidade, mas não aquele prazer imediato. Você vê que tudo isso daqui leva tempo.
né? Não é da noite para o dia que, ou sei lá, eu vou fazer uma lista. Às vezes, para fazer a lista, você leva alguns dias, ou para contactar mais e para criar essa reciprocidade mais e para servir, para conectar, entende? É uma construção, é médio e longo prazo, mas é aquilo que vai te trazer a satisfação da realização de uma vida com propósito. Lembra agora, quando disser a palavra propósito, vocês têm que saber imediatamente. O propósito são os seus valores que estão, né, espelhados no seu futuro, no que você está vivendo hoje e naquilo que você quer e deseja viver. Entende? Então, assim, isso vai te tornando consciente acerca do que está acontecendo. E, óbvio, né, networking, essa palavra, que ela vem para fechar tudo. Networking é a rede que não se restringe apenas a amizades estratégicas ou íntimas, mas é uma rede de negócios mesmo. Você fala, pô, isso aqui é a pessoa que, né, trabalha também, é uma pessoa de negócios, compra, vende, está envolvida com investidores e conhece pessoas e está sempre se movimentando e tem uma outra e eu também participo aqui de grupos, enfim. Então, você criar sua rede de networking de pessoas que trabalham e que estão buscando e que estão desenvolvidas nesse processo e que têm, não talvez todas essas habilidades, mas essas habilidades ou outras, enfim, mas que você consiga separar tudo isso e entender que a sua vida, nossa vida, ela vai para frente por conta dessas relações. A gente tem que criar e tem que saber e entender o que isso significa, porque do contrário, a gente não tem como fazer o bolo. Lembra? Tudo isso daqui que eu estou dizendo para vocês, que eu estou mostrando, é para que vocês saibam fazer o bolo de laranja, de chocolate, de... que mais? De morango, de doce de leite, de... sei lá, tem um monte de bolo. Adoro bolo, né? Bolo é uma maravilha. Ai, mas enfim, ó... As frases aqui, eu vou trazer duas frases. Eu acho que eu já falei essas frases. Tá vendo? É porque elas são tão... elas são tão repetidas que elas precisam se tornar mantras. A primeira delas é: sobrevivência é expansão, conexões. Eu falei aqui, ó, nem tinha lido e eu falei. Sobrevivência é conexão, são expansões, é expansão, é conhecer novas pessoas, é estar se conectando cada vez mais com alguém que você ainda não conhece e se reconectando com quem você já conhece e revivendo, querendo saber, né, o que a pessoa está fazendo, para onde ela está indo, o que ela está buscando, no sentido que olhar para o futuro, não é se reconectar para saber do que aconteceu, lógico, de uma certa forma sim, mas não querer buscar ali coisas para julgar. Não, a vida vai para frente. Se você ficar olhando o passado, você vai expandir o passado, vai ver, vai aprender, vai entender um monte de coisa, mas beleza, a vida acontece e se direciona para o futuro. Então a gente precisa ajustar o foco e colocar a direção para o lugar certo. A segunda frase é: cada nova conexão é um potencial de possibilidades e oportunidades. Eu falei, repeti, trouxe as duas aqui, né, várias vezes para vocês. Vou trazer também várias outras vezes aqui na nossa mentoria para que vocês entendam, para que vocês, né, desenvolvam isso. E deixa eu só dar mais uma olhada aqui, que eu fiz mais anotações. Confiança, lealdade, apoio emocional, crescimento mútuo, autenticidade, interesse genuíno pela vida do outro. Aí são valores e características da esfera íntima que eu passei para vocês. Então, olha que interessante. Se você está fazendo aquele trabalho, né, aquele exercício de pegar os valores na esfera pessoal, nos valores na esfera profissional, os valores na esfera familiar, e você está definindo quais são os seus, você está se aprofundando, está reconhecendo, está se dando conta do que você quer para que você se torne autoconsciente e você vá mudando e tomando decisões melhores. Se você não está fazendo isso, de verdade, eu não sei nem como dizer para você o quão você está patinando e o quanto você não vai sair do lugar. E que você vai girar e vai se dar conta que você está sempre no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, da mesma forma. E em algumas vezes você vai se dar conta assim, não, pera, mas não são as mesmas pessoas. Muda o teatro, mas o enredo é o mesmo. Ou seja, mudam as pessoas, mas você está vivendo sempre a mesma peça, sempre da mesma forma. Por quê? Porque você está tomando as mesmas decisões, as mesmas atitudes, os mesmos reflexos daquilo que você ainda não se deu conta que não é para você. E aí você não está se movimentando, não está construindo, não está se dirigindo para onde você tanto quer.
Márcio, isso é fácil? Não é fácil. Isso demanda um gasto muito grande de energia. Lembra? Talvez você não esteja conseguindo nem pensar em fazer alguma das coisas que eu falo aqui para você fazer. Nem pensar nisso. Se você não está conseguindo pensar, é porque você não tem energia para pensar, que é muito, né, pouca. Ou seja, você está gastando toda a sua energia já nos pensamentos que estão te consumindo, no corpo físico e com os problemas que você tem. Então lembra daquele exercício? Ó, pega todos os problemas que você tem, coloca no papel, toma decisões e só executa. Põe dia e hora para acontecer e vai. Pega todas as relações, todos os conflitos, todos os acordos que você tem, coloca todos no papel, resolve todos, toma decisão por todos e diz dia e hora que você vai executar. Presta atenção no que eu mostrei aqui, tem uma grande diferença. Quando você decide, por exemplo, assim, eu tenho um conflito com tal pessoa, eu estou brigado, discuti, ou então tenho uma divergência. Quando eu pego, escrevo no papel que eu decidi que aquilo ali acabou e eu coloco dia e hora para ir lá e resolver, já acabou. Depois eu só vou executar. Então o alívio já vem daqui agora, quando eu tirei da minha mente, coloquei no papel e decidi. Entende? O problema está aqui, o problema não está aqui do lado de fora. Você que mantém o problema vivo na sua cabeça e ele consome a sua energia. Se você tirar da sua cabeça, decidindo, colocar no papel, ele não existe mais. Ah, mas eu ainda não, ele não resolveu, ele existe sim. Não, já está decidido. Você já colocou, você já projetou, não está mais na sua cabeça, você decidiu, ou seja, a gente tem que decidir. A grande dificuldade é que você não decide porque você não sabe, porque você não ainda reconheceu os seus valores. Lembra? E eu falo isso, é até um puxão de orelha, e eu sou bem, né, incisivo para que vocês entendam, vocês precisam saber e olhar para os seus valores e ter plena e clara certeza do que eles significam, porque aí você decide, você não titubeia. Sabe o que é titubear? É quando... Já viu aquele peixe no aquário, um pequenininho, e tem um peixe-leão que é todo espinhudo e é até bonito, né, e tal, não sei o quê? Quando o pequenininho dá uma vacilada, titubeada, o que o grandão faz? Engole. Ele nem percebe. Então, se você ficar titubeando na vida, se ficando assim, moscando, dando bobeira, sabe o que vai acontecer? As pessoas que têm interesses econômicos em você, sem que você se dê conta, vão te engolir. As pessoas que, né, se relacionam com você, sem que você se dê conta, elas vão se aproveitar. Não por mal, mas porque você está dando bobeira, porque você não sabe quem é você, para onde você vai, o que você tem que fazer, e você está nos lugares que não era para estar. Você está fazendo coisas que não era para fazer. Você está à toa onde não era para estar. E aí o que acontece? Você acaba sendo levado, você acaba sendo direcionado, você acaba sendo usado. E aí você nem entende o que está acontecendo na sua vida. Agora, quando você tem certeza porque você desenvolveu, está desenvolvendo, está fazendo esse trabalho, ninguém vai te engolir, ninguém vai te passar para trás, ninguém. Né? Não posso dizer ninguém, porque isso, né, faz parte da vida, pode acontecer. Mas é claro que vai diminuir muito e talvez você se dê conta, opa, puta, aí você consiga, né, às vezes te pegou, mas você se deu conta e sai fora. Então, faz esse trabalho, faz sentido, trabalha e que você vai receber, com certeza, todo o mérito pelo esforço, que isso daqui não é absolutamente nada em vão, nada. E eu estou dizendo 100%, estou generalizando mesmo, porque não existe conhecimento em vão. O conhecimento tem uma outra frase, eu poderia acrescentar ela aqui. O conhecimento vai te trazer algo que você vai se dar conta que é o seguinte: ele vai te ajudar a tomar as melhores decisões e você vai se dar conta que essas melhores decisões te levaram para os melhores lugares e te tiraram dos piores. E se você não tivesse aquele conhecimento que te levou a isso, você não teria feito. Entende? Todo mundo tem essa percepção, então estuda, se aprofunde, continue estudando. Não é como o sistema de ensino disse, que você tem que fazer o ensino básico, fundamental, uma universidade acabou. Nada disso, é continuar. Continuar para onde? As partes que te interessam, para os seus objetivos, e as partes que fazem você se autoconhecer cada vez mais, e quando você se reconhece, se conhece, você aprende a conhecer e reconhecer os outros.
Muito obrigado pela sessão de hoje. Eu nem olhei o tempo, mas eu estou extremamente confortável com o que eu passei aqui para vocês. Eu não vou deixar nenhuma atividade, embora todas as sessões sejam e gerem muitas reflexões de atividades, porque eu quero que vocês se dediquem a terminar o que vocês começaram, ou se ainda não começaram, que são os exercícios das outras sessões. Nós estamos na metade da nossa mentoria, nós temos mais 6 sessões e, olha, posso dizer uma coisa para vocês? As mais importantes já foram. Então, se dedica. Mas a cereja do bolo ainda não veio, né? Então, assim, porque senão eu falo isso daqui e vocês dizem, ah, tá bom, já vou embora. Mas, né, assim, como quando eu comecei, eu falei para vocês, falei para você, quando eu comecei a estudar sobre mentorias online e cursos online, eu vi que, né, tinha um americano lá que ele disse assim, olha, a maioria das pessoas compra e 2%, hoje eu vou dar um número, 2% vai até o final. Isso é fato. A grande maioria não vai, desiste. Então, se você está aqui, parabéns. E se você vai chegar até o final, meus parabéns. E você é uma pessoa extraordinária, fora da curva. E se tem alguém que está e vai alcançar o que tanto deseja, além das outras, é você. Obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima sessão.